Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero convidar você para a nossa aula de número 77 da obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Eu estou gravando essa videoaula no início de tarde da quarta-feira, 17 de janeiro de 2024. E na videoaula de hoje, vamos encerrar a segunda parte da mensagem do senhor Maurice Gontran. Como a mensagem dele foi muito longa, você lembra que na aula passada, de número 76, eu resolvi dividir a mensagem em duas partes. Então segue a parte final, onde ele está, lembrando, onde ele está fazendo a comunicação dedicada aos pais dele, lembrando que os pais dele, muito tristes, perderam aí a vontade de viver, ficaram em profunda depressão em função da morte do filho. O filho morreu muito cedo, morreu com uma idade muito tenra, ali em torno dos 18 anos, algo assim, enfim. Mensagem muito interessante que nos ensina, aliás, a doutrina espírita toda nos ensina que a morte é uma parte natural da vida, A única coisa em relação à morte que é, digamos assim, um erro crasso, um erro que realmente não se deve cometer, é o suicídio, É procurar a morte antecipadamente. E isso sim é terrível. Ou tirar a vida de alguém também, que é terrível. Agora, a morte vem de alguma forma, quer seja pela velhice, na falência dos órgãos, ou um acidente, ou uma doença, enfim, ela é uma parte natural, pois habitamos corpos biológicos, materiais e que têm as suas leis de degradação. Bom, e ele continua aqui se dirigindo então aos pais dele. Meus bons pais, é a vós que me dirijo. Desde que deixei o meu despojo mortal, não deixei de estar junto a vós, e mais frequentemente do que o estava quando vivia na terra. Consolai-vos, pois, porque não estou morto, estou mais vivo do que vós. Só o meu corpo morreu, mas meu espírito vive sempre. Ele está livre, feliz, doravante ao abrigo das doenças, das enfermidades e da dor. Em lugar de vos afligir, regozijai-vos por me saberem no meio isento de cuidados e de receios, onde o coração é arrebatado por uma alegria pura e sem mescla. Vejam que coisa maravilhosa. Veja que para um pai, para uma mãe, ouvir isso do filho que morreu, Primeiro, a certeza de que ele está vivo e que bem melhor, livre de doenças, livre de dor, que está vivo e, nas palavras dele, feliz. Muito interessante como é consoladora, essa mensagem. Como é consoladora realmente essa verdade de que a vida continua, de que os nossos entes queridos, nós mesmos, quando chegarmos à nossa hora da morte material, continuaremos a nossa vida no plano espiritual, que é o plano maior. Interessante quando o Maurice Gontran diz que eu estou mais vivo do que vocês, Interessante, Nós chamamos dos mortos. Será que nós é que não estamos mais mortos do que os espíritos? Pois eles estão num mundo mais amplo, num mundo mais fecundo, num mundo mais cheio de detalhes? Aí algo para se pensar. Bom, e aí ele continua, Ó, meus amigos, não lastimeis aqueles que morreram prematuramente. É uma graça que Deus lhes concede, poupando-lhes as tribulações da vida. Minha existência, desta vez, não deveria prolongar-se por mais tempo na terra. Eu tinha adquirido o que aí deveria adquirir, a fim de preparar-me para cumprir mais tarde uma missão mais importante. Se tivesse vivido por longos anos, sabeis a quais perigos e quais seduções estaria exposto?
Sabeis que se, não estando ainda bastante forte para resistir, houvesse sucumbido, isso poderia ser para mim um atraso de vários séculos? Por que, pois, lamentais o que me é vantajoso? Uma dor inconsolável, neste caso, acusaria uma falta de fé e não poderia ser legitimada senão pela crença no nada. Oh, sim, não para se lamentar aqueles que têm essa crença desesperante, porque para eles não há consolação possível. Os seres queridos estão perdidos sem retorno. A tumba levou-lhes a última esperança. Veja que coisa interessante essa mensagem aos amigos, né? Essa verdade inconteste, né? De que quando uma vida se vai em tenra idade, né? Numa idade muito pequena, às vezes é a providência divina, é um presente de Deus, muitas vezes para evitar até que essa alma na vida, quem sabe ela não sucumbisse, quem sabe ela não se entregasse a vícios, ao crime, a coisas hediondas. Nós não sabemos de nada, Deus sabe, e precisamos nos submeter a Ele. Reveja isso aqui com cuidado, leia no livro e reflita sobre isso. Vem agora a próxima pergunta, né? Acho que a penúltima. Vossa morte foi dolorosa? Interessante. Olha a resposta dele. Não, meu amigo. Não sofri senão antes de morrer com a moléstia que me arrebatou. Mas esse sofrimento diminuía à medida que o último momento se aproximava. Depois uma luz e dormi sem pensar na morte. Sonhei, um sonho delicioso. Sonhava que estava curado, não sofria mais. Respirava a plenos pulmões e com volúpia um ar embalsamado e fortificante. Era transportado através do espaço por uma força desconhecida. Uma luz brilhante resplandecia ao meu redor, mas sem cansar a minha visão. Vi meu avô, ele não tinha mais o rosto descarnado, mas um ar de frescor e de juventude. Estendeu-me os braços e apertou-me com efusão sobre seu coração. Uma multidão de outras pessoas com semblantes risonhos acompanhava-o. Todos me acolhiam com bondade e benevolência. Parecia-me reconhecê-las. Estava feliz por revê-las e todos juntos trocávamos palavras e testemunhos de amizade. Pois bem, o que eu acreditava ser um sonho era realidade. Não mais deveria despertar na terra. Eu estava desperto no mundo dos espíritos. Veja que coisa interessante, que gratificante esse relato dele. O sonho, né? Essa sensação dele de se arrebatar da doença, de ver-se livre do estado penoso de saúde em que ele estava e acordar imaginando-se respirar, diz ele, em altos pulmões. Claro que era a sensação dele, ele não tinha mais pulmão, né, porque era já espírito desencarnado, portanto, não mais com um corpo físico, mas a alegria de ver o avô com outras feições, a multidão de outras almas que veio lhe acolher, né? Eu sempre digo, a gente tem pesar na morte por não ver mais aqueles e aquelas que amamos, mas nos esquecemos daqueles e daquelas que deixamos no mundo espiritual e que certamente vêm nos acolher. Já pararam para pensar nisso? Bom, segue a última pergunta. A vossa moléstia fora causada pela vossa muito grande assiduidade ao estudo? E a resposta dele: não, disso estais bem persuadido. Os estudos sérios que fiz fortificaram a minha alma e aumentaram os meus conhecimentos. Foi outro tanto de educação. E se não pude aplicá-los na minha curta permanência entre vós, aplicá-los-ei mais tarde com mais fruto. Adeus, caro amigo, vou para junto de meus pais, dispô-los para receberem em comunicação. Olha o carinho do filho. Olha, lembra que em respostas anteriores ele falou que agora desencarnado estou bem mais junto de vocês, meus pais, do que agora. Que realidade bonita, né? Que paixão maravilhosa, né? Interessante essa pergunta, né? A moléstia foi causada por grande assiduidade aos estudos.
Em função dos métodos de estudo, no passado era muito comum, né, os estudiosos que se debruçavam muito em livros, passavam muito tempo estudando, às vezes contraíam doenças, tuberculose. Estamos em meados do século XIX, não tinha luz elétrica, não tinha os benefícios de hoje, as pessoas estudavam muito a madrugada inteira, com o lampião, com o gás, que aquilo era tóxico. Tinha muitos outros fatores que complicavam nos estudos daqueles que se detinham a isso, sem falar no tipo de material, não era um papel como hoje, e por aí vai. Bom, foi essa a comunicação do senhor Maurice Gontran, do jovem Maurice Gontran. Assim nós encerramos a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E olha, terminamos as comunicações dos espíritos felizes. Na próxima aula já iremos para os espíritos numa condição mediana. Falaremos mais sobre isso na próxima videoaula. Beijo no coração, amemo-nos como Jesus nos amou. Até a próxima videoaula. Tchau.